Bom, 8h15, o assunto que todo mundo está falando hoje em casa, na rua, na praia, no bloquinho e tudo mais é, logicamente, a premiação do filme brasileiro, né, feita ontem à noite, e que todo mundo acompanhou. Mas para a gente poder entender melhor o que significa isso para o cinema brasileiro, gentilmente, Elzeman Neves, que é roteirista, dramaturgo e diretor e coordenador da Academia Internacional de Cinema. Elzeman, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Heródoto, bom dia a todos. Tudo bem? Tudo bem. Bom, primeira pergunta que eu acho que qualquer um faria para você é o seguinte: o que significa a premiação do filme brasileiro? Haja vista que outras vezes nós tentamos também e não conseguimos. Heródoto, eu acho que representa, acima de tudo, o reconhecimento de um esforço e de uma criação que é o cinema nacional, que é um cinema muito forte. A gente tem produzido muitas obras incríveis. Agora, por último, a gente estava com 13 filmes no Festival de Berlim e muitas vezes essas informações não chegam ao grande público. Então, eu acho que uma visibilidade como essa, né, não só as indicações, mas como vencer na categoria de filme internacional, é muito importante para continuar dando força para essa indústria que a gente tem, que é crescente, que é maravilhosa, é diversa, e fazer com que o público conheça os nossos filmes, né? Porque a gente já teve aí mais de 5 milhões de pessoas indo aos cinemas assistir Ainda Estou Aqui, e tem uma série de outros filmes aí, né, em cartaz, por entrar em cartaz, então a gente queria realmente que isso reverberasse na nossa indústria, sabe? Que o brasileiro conhecesse, se apropriasse do filme brasileiro, falado em português, porque é muito gostoso quando a gente se reconhece culturalmente na tela. Você vai ao cinema, ouve a sua língua pátria, né? Ouve português. Então eu queria que isso servisse muito como formação de público, como tivesse essa importância, sabe? Que o público chegasse junto do cinema nacional como um todo. Agora, Elson, para que as pessoas possam chegar, como você diz, perto do cinema nacional, nos cinemas de uma maneira geral, há necessidade de alguma... No passado, os cinemas eram obrigados a exibir uma certa quantidade de filmes brasileiros, salvo engano. Isso ainda persiste ou não? Ou nós estamos em condições de competir sem necessidade? A gente já teve essa lei, ela já caiu, ela já voltou, agora se tem novos, né, a gente está tentando rever isso novamente, isso já existe para os canais fechados, né, para o streaming. A gente tem uma cota de produção e assim a cota de produtos nacionais no cinema. Isso é muito importante porque eu acho que boa parte do nosso gargalo ela vem da distribuição também, né? Às vezes você tem aí um blockbuster norte-americano que ocupa 80% das salas do cinema. E é claro que a gente entende, tudo isso é um comércio, a gente precisa de ter um retorno, mas ao mesmo tempo a gente não terá esse retorno se não houver um investimento na formação do público, na formação do olhar sobre o nosso filme. Então eu acho que tudo isso junto, né, a gente já tem algumas políticas sendo implementadas, foram implementadas, como eu falei. O problema, às vezes, é a questão política, que entra um governo, tira uma política que estava dando certo, entra um governo, volta com essa política, e a gente fica nessa gangorra, nesse sobe e desce de investimento no cinema nacional, na indústria como um todo. Então, acho que uma vontade política é muito importante também para fazer isso acontecer, porque, historicamente, no mundo inteiro, o poder público ele financia a cultura do seu país. É uma relação diplomática, né? A gente ter agora o Brasil indicado e vencendo a categoria de melhor filme internacional, isso é uma diplomacia, é o Brasil levando ao mundo a sua cultura, né? E muitíssimo bem representados pela Fernanda Torres, pelo Walter Salles. Fernanda Torres cumpriu uma missão linda aí de levar a nossa inteligência, nosso afeto, nosso carisma e o nosso talento para o mundo, e o mundo parece ter se rendido de fato a ela, né? Ela teve todas as entradas possíveis, em programas internacionais, enfim. Então eu acho que é preciso entender a cultura como uma parte muito importante da diplomacia brasileira, sabe? Eu acho que isso é fundamental. Mano, eu gosto de ir no cinema. Eu gosto de ver filme no cinema. A maior parte desses filmes aí, eu fui não é muito longe da minha casa, não, mas eu gosto de ver. Agora, outro dia eu estava conversando com alguém e disse, não, mas eu já vi esse filme no streaming lá em casa. Eu sugeri para que as crianças vissem o filme Flow. Eu achei muito interessante. Não, mas não foi no cinema. Eu botei a criançada na sala, liguei lá no streaming. Então, quer dizer, e aí? O streaming também, de certa forma, esvazia a sala de cinema, não? Olha, acho que a resposta mais imediata é sim, esvazia, porque a gente precisa ir para ir ao cinema. É caro ir ao cinema.
né, Heródoto? Você tem que comprar ingresso, você tem a pipoca, você tem filho se você for assistir um filme infantil. Então existe aí você despende um dinheiro razoável. Mas ao mesmo tempo, a gente também precisa entender que a experiência coletiva do cinema, ela é insubstituível, né? Eu lembro quando eu fui ao cinema assistir A Substância, o filme que também estava concorrendo a várias categorias. Foi uma experiência tão legal, foi tão bonito, porque a sala estava lotada e no terceiro ato do filme, uma levada final que a coisa vai crescendo, né, bem empolgante, estimulante, surreal até, a plateia ria junto, a plateia estava super entregue, e essa experiência coletiva a gente não tem na sala de casa. Então a gente precisa também valorizar esse excesso de que você concentra, quando você vai ao cinema, você tem uma experiência que é catártica, por isso é coletiva, né? Aliás, coletiva e, portanto, catártica quando acontece. E isso é uma experiência insubstituível. Ao mesmo tempo, esse conforto do lar, de você assistir no streaming, isso veio para ficar. São são as novas formas de assistir um filme, né? Inclusive gente que assiste no celular, por exemplo, e a gente não tem que brigar contra isso. O que eu acho que a gente tem que fazer é o que tem se feito, né? Em Cannes começou um movimento há algum tempo atrás, de filmes estrearem primeiramente no cinema e só depois de uma janela grande chegar no streaming. Agora mesmo, a Academia de Hollywood no Oscar, eles mudaram algumas regras. Agora, para você poder ser indicado, você tem que ficar em cartaz num cinema norte-americano por um tempo específico. Antigamente era uma janela de uma semana, agora são 14 dias. Se eu não me engano, você precisa, inclusive, que os horários de exibição sejam entre 6 e 10 da noite, que é o prime time deles, que é o horário do mais importante, né? Inclusive, a Aline Dias comentou isso muito bem ontem, fazendo o comentário do Oscar. Então, quer dizer, você tem aí algumas políticas sendo feitas para poder minimizar a perda de público para o streaming. Agora, eu acho que é isso, tem que fazer políticas e ir adequando o que precisa, porque não tem retorno. O streaming é importante para a nossa indústria audiovisual, porque a gente está produzindo bastante, inclusive. Então, acho que são adequações a serem feitas, né? Não substituir completamente o cinema, mas criar uma política que permita que as duas coexistam, sabe, na indústria. Mas, irmão, deixa eu tirar também uma dúvida com você. Eu fui alvo aqui de um bullying. O meu companheiro aqui, que é o repórter de rua, sabe o que ele fez? Ele foi lá na 25 e comprou uma imitação aqui, acho que do Oscar. E me trouxe aqui. Diz que eu fui ganhei o Oscar, eu sou o único apresentador do jornal, não havia para ninguém para dar, ele deu para mim. Mas eu dei Maravilhoso. tem uma Você versão, merece, eu né? não sei se eu não sei se é verdade ou não. Diz que o nome da estatueta era o prêmio da Academia de Ciências. Mas tem uma senhora lá na academia que cuida do acervo da academia e da biblioteca. E ela viu essa estatuinha que está aqui na minha mão, pessoal, está tudo ótimo. Olhou e disse, puxa, parece meu tio Oscar. Então começou, ó, o tio Oscar, em inglês, Oscar. E aí virou Oscar. Eu li, não sei se eu li isso aí. Tem mais de uma versão, acho que essa eu li lá na BBC. Será que é por aí mesmo que o bichinho aqui passou a chamar Oscar? Ó, meu tio Oscar? Olha, eu não duvido, né? Tem essa versão, a gente ouve falar bastante dessa versão, e eu não duvido, né? Porque eu acho que essas histórias, elas começam desse jeito. Agora, né, com todo esse sucesso e essa dimensão que a Fernanda Torres tomou, começaram a resgatar uns vídeos antigos dela, e tem um vídeo dela no Roda Viva, se eu não me engano, maravilhoso, quando a Fernanda Torres já ganhou o Festival de Cannes, de melhor atriz, né? Com Eu Sei Que Vou Te Amar, do Jabor. Então é muito interessante porque resgataram o vídeo dela, ela dizendo assim, olha, o meu tio Paulo, sabe o meu tio Paulo? Uma vez ele falou, agora que eu ganhei Cannes, ele disse, agora eu quero ver você ir no Oscar, quero ver se você ganhar um Oscar. Isso no final dos anos 80, se eu não me engano. E de repente ela ganhou o Oscar e agora o tio Paulo pode virar também nome de uma referência, de uma premiação, sei lá. Então eu acho que essas histórias são muito legal porque eu acho que a cultura pop vai se fazendo dessas histórias, né? Vai se alimentando dessas possibilidades aí. É verdade. Elzemã, muito obrigado aqui por nos atender em plena segundona de carnaval. Agora vamos pro bloco curtir com todo mundo vestido de Fernanda Torres, é maravilhoso você ver isso, né? Um bloquinho inteiro tomado de máscara de Fernanda Torres, gente vestida de Oscar. Esse é o Brasil e é muito legal essa comemoração que a gente está fazendo, é importante pra gente, bem legal. E obrigado Olha, pelo espaço, vamos agora comemorar. Nós que agradecemos ao roteirista e dramaturgo Elzemã Neves conversando conosco.